Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a essa maratona do Regressão em Criança. É com muita alegria que eu convido vocês hoje para essa live, a primeira live de 5 lives do Regressão em Criança, 5 lives da maratona do Regressão em Criança. E eu estou muito feliz com esse momento, então vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando na live para que a gente possa então começar. Daqui a pouco eu vou dar alguns avisos também, vou avisar como é que vai ser a questão do livro, do sorteio do livro. Hoje, durante a maratona, a gente vai ter o sorteio do livro, As Vidas Passadas dos Nossos Filhos, mais ou menos pela metade da live. E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer esse sorteio, né? Como é que vocês podem participar, tem que estar aí assistindo, né? Mas tem algo para vocês fazerem. Então, vou dar as tarefinhas para vocês depois, como é que vocês vão concorrer a esse livro aqui, ó, que tá maravilhoso, amo o meu livrinho. Ele tem todas as páginas dentro igual a capa, muito legal, sabe? Com depoimentos, minha história. E eu tô muito feliz com esse livro e quero, durante a maratona, aí sortear para vocês esse livro do Regressão em Criança. Então, para quem for chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem for chegando e quiser convidar outras pessoas, acessa ali aquele aviãozinho que tem no cantinho e convida os teus amigos, teus familiares para vir para a maratona. Por quê? Porque é uma aula do Regressão em Criança. Isso eu nunca fiz de entregar assim, eu vou entregar material, sabe? Eu vou fazer uma aula mesmo. E hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma aula do Regressão em Criança, que eu tô entrando com uma aula mesmo do Regressão em Criança, né? Uma aula de um módulo. E hoje a gente vai falar sobre a questão de como ajudar as crianças quando elas têm problemas, né? Como desligar as crianças dos traumas e dos problemas. Só que a gente tem que lembrar que uma criança não é uma criança, é um espírito, não é, gente? Gratidão a vocês, gratidão por estar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando? A Paula, a Karina, quem mais? Cândido, é isso? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem entrar aí e for do Regressão em Criança, eu quero convidar vocês a escrever eu sou RC e coloca o RC que tu participou, que tu fez. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal tá entrando. Eu entrei 2 minutinhos antes, né? 2 minutos antes. Bem-vindos, bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Vamos deixar o pessoal entrando. Então, eu quero que vocês coloquem eu sou RC e aí coloque o RC que tu participou. RC é o Regressão em Criança, é o nosso símbolo, né? É a nossa letra do RC. Todo Regressão em Criança tem um RC. O próximo RC vai ser RC7. Quem tá fazendo agora tá fazendo o RC6. Cada um tem uma numeração e sempre o RC, que é o Regressão em Criança, né? São os cursos online. Já faz um bom tempo que a gente tem cursos online, acho que faz mais de 2 anos já. Eles funcionam muito bem. Tem a Susan que está entrando aí, ela não é RC à distância, mas ela é RC presencial. Aí coloca eu sou RC presencial. Aí todo mundo vai saber que vocês são ex-alunos e ex-alunas. Então, para quem for entrando, oi. Para quem for entrando, coloca eu sou RC e o número do RC que você é. Ok? Já falei do livro, que a gente vai ter o sorteio do livro, que na metade do trabalho eu vou falar para vocês como é que vocês participam do sorteio do livro, ok? Para quem quiser aí para chamar outras pessoas e me ajudar, coloca ali, hashtag Maratona Regressão em Criança, coloca aí, hashtag Maratona Regressão em Criança, para que a gente consiga chamar outras pessoas. Ó, já tem gente do RC3, é a Pamela. E aí tá o pessoal colocando aí do RC que é. Então vamos lá. Gente, pra gente entender que como vai resolver um problema na criança, a gente tem que entender que chega lá um pai e uma criança falando o quê? Que elas são personas, que ela é filha, que ela é filha dele ou dela, que é uma criança que tem problema. Então as pessoas vêm falando como uma persona e não como um espírito. E a gente tem que entender que uma família é uma reunião de espíritos que estão juntos por laços de amor ou laços kármicos. E que se tem algum problema com essa criança está tendo algum problema
naquele momento, a gente tem que entender que esse problema provavelmente não vem dessa vida. Porque quando uma criança tem 3, 4, 5, 6, até 10 anos, será que os problemas que ela tem eram dela, dessa vida, ela obteve esses problemas dessa vida ou vieram com ela de outras vidas? Então, uma criança que sempre chega com o pai para a gente solucionar os problemas dela através da terapia regressiva, a gente tem que entender que esse problema provavelmente nasceu com essa criança, veio com esse espírito, porque ela é muito nova para adquirir algumas coisas. Por mais que o pai e a mãe deu educação, não deu nessa vida, tem coisas que vieram com a criança. Quando ela é muito nova e ela tem uma coisa muito forte com ela, veio de outras vidas. Então, como é que nós vamos solucionar problemas de crianças? Com a regressão terapêutica. Mas qual é o primeiro passo para a gente atender como terapeuta uma criança, né? Uma família? A primeira coisa é ouvir os pais. Então, a gente precisa do quê? De uma primeira consulta. E essa primeira consulta é feita como? Como todas as consultas, é meio estranho, porque se nós usarmos um jaleco ou uma roupa branca, o pai e a mãe vão falar que vão levar no médico, a criança vai ficar toda assustada. E isso não é legal. Então, a gente tem que se colocar como terapeutas de regressão de uma forma muito simples para poder trabalhar com as crianças, às vezes até usando um abrigo, uma camiseta, para poder fazer esse trabalho. Claro que na primeira consulta, quando vem, muitas vezes vem só o pai e a mãe. Por quê? Porque ele vai falar problemas da criança e nem sempre dá para falar junto com a criança. Mas a gente vai falando quando vem a criança, eu vou explicar para vocês o que dá para fazer então quando vem a criança. Vamos em frente. Na primeira consulta, então, nós terapeutas conversamos com os pais da criança e é importante anotar tudo que eles trazem. Às vezes tem pais que trazem até os exames do médico. A gente, como terapeuta, não vai entender nada, mas vai acolher aquilo, vai pesquisar sobre aquilo. E dentro do Regressão em Criança, a gente sempre aprende também a trabalhar com as questões das doenças, estuda um pouco as doenças, não para entender as doenças, porque nós não somos psicólogos, não somos médicos, não somos psiquiatras, mas a gente tem que entender um pouquinho as doenças até para poder conversar com os pais, né? Mas o nosso objetivo é o quê? Regressão, porque o problema está onde? Nas vidas passadas. Então vamos lá. Nós não dizemos o que pode ser, se é aquilo, isso ou aquilo, né? Devemos explicar que é através da regressão terapêutica que provavelmente vamos descobrir os problemas. Por que provavelmente? Porque nem sempre é só coisa de passado. Às vezes a gente vai atender uma família, uma criança, e a gente vai começar com a terapia de regressão. Mas depois a gente vai entrar com o reiki, depois a gente vai também encaminhar para um centro espírita, ou enquanto a gente faz as regressões, a gente também entra com florais. Então, o curso do Regressão em Criança, o Regressão em Criança, quando a gente trabalha com as crianças, ele é muito amplo. Eu sempre falo, para você ser um terapeuta de regressão em criança, tu tem que estar com a mente aberta, porque as crianças são muito abertas. Então, o trabalho que a gente faz com elas tem que ser da mesma forma. Você não pode querer fazer um trabalho assim, não existe isso com essas crianças da nova era. A gente tem que fazer um trabalho muito aberto, muito amplo, muito aberto de visão, no sentido de estar aberto para novas coisas que se precisa fazer com a criança. E uma regressão em criança nem sempre a gente vai falar amanhã, depois, sobre regressão e sobre como faz mesmo. E aí vocês vão entender que trabalhar com criança é estar pronto para trabalhar com qualquer acontecimento, com coisas novas que vão acontecer. Por mais que num curso de regressão em criança a pessoa recebe como fazer, como não fazer, mas nem sempre aquilo só que está ali vai se resolver, entende? Vai trazer a questão do entendimento, porque pode acontecer várias coisas quando a gente trabalha uma criança. Pode acontecer várias coisas. Então, o Regressão em Criança, ele dá um norte, ele dá, você vai trabalhar com esse manual, você tem que fazer isso com a sala, a primeira consulta é assim, mas o terapeuta de regressão fica preparado para coisas maiores que podem vir. Tanto que a regressão com boneco veio através de uma aluna, a regressão, muitas coisas que acontecem no Regressão em Criança vêm pela experiência dos próprios alunos, porque a gente tem um grupo que a gente continua em contato e que a gente troca muita experiência. Os meus alunos são meus amigos também e continuam trazendo todas as informações do que vai acontecer no dia a dia com eles, ok? Vamos adiante.
Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem perguntar, que vai ser uma alegria e um prazer responder, ok? Na primeira consulta, vamos conversar com os pais da criança e é importante anotar tudinho, né? Eu já falei isso. E não dar opiniões e tal, porque a causa do problema vai acontecer através da regressão terapêutica, através do acesso da regressão terapêutica. Ali vai estar as respostas do que o pai e a mãe veio buscar. Então a gente não dá opinião, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. Não, faz a regressão e a partir da regressão terapêutica que você vai trazer as informações que os pais daquela criança necessitam, né? Explicamos que devemos fazer no mínimo 3 sessões de regressão. Por que não faz uma sessão de regressão e para ali, tanto para adulto quanto criança? Porque é um tratamento com qualquer um. Então, assim, ó, quando você vai fazer regressão em criança, é como se tivesse, eu vou pegar uma xícara, tá? Que eu não tenho copo aqui. Uma xícara, um copo. Ah, aqui tem um copo. Peraí, deixa eu pegar um copo aqui. Ah, não tem. Então, uma xícara eu vou pegar, mas é como eu queria dizer, um copo cheio de águas de vidas passadas. Aqui tá cheio de chá. E aí, quando começa a fazer regressão, a primeira diminui um pouco a água, mas não vai diminuir totalmente. A segunda diminui mais um pouco, mas não totalmente. A terceira mais um pouco e nunca totalmente. Por quê? Porque nós temos várias vidas passadas. Imagina, tem criança que chega a acessar da época das cavernas. Então, a gente é espírito muito antigo. Se a gente está aqui na Terra de novo, é por um aprendizado. E uma criança, a gente sempre tem que lembrar que ela é um espírito. E se ela é um espírito, ela está aqui para um aprendizado, para uma evolução. Se ela está com algum problema, é algo que ela vem trazendo já há várias vidas, que pode ser uma maneira dela ser, que a gente chama de múltiplas personalidades no Regressão em Criança, ou também pode ser algo que ela vem agindo sempre da mesma forma, sentindo da mesma forma, ou é alguma coisa que ela está repetindo de padrão comportamental que a gente tem que trabalhar, e aí a regressão vai trazer o desligamento e depois a gente vai trabalhar também essas múltiplas personalidades, tem como fazer isso também. Só que a regressão já vai ajudar muito, né? Então, a regressão, principalmente nos pais, vai dar indício de múltiplas personalidades ou personalidade congênita, mas personalidade congênita da escola que eu vim. Então, a gente usa múltiplas personalidades. E por que a gente não usa personalidade congênita? Porque nós não temos uma personalidade. As crianças também não, elas têm múltiplas personalidades, tanto positiva quanto negativa. A positiva é aquela coisa assim, tem um dom, por exemplo, de pintar, de cantar. Vamos pegar esse dom e vamos ajudar para que isso se potencialize. Tem uma múltipla personalidade de raiva, de medo, né? Vamos trabalhar para que diminua isso. A regressão vai cortar e vai diminuir com a sessão de regressão. Mas a gente também pode trabalhar para que aquela criança, vamos dizer que é uma criança que se isola muito, vamos trabalhar para que ela aprenda a conviver com as pessoas. A regressão vai fazer ela conviver. Mas a gente tem que entender que às vezes é tão forte aquilo que os pais precisam trabalhar isso depois para que a criança haja aquela melhora para a criança, ok? Até aí entendido? Então, nós vamos descobrir as múltiplas personalidades e isso vai ajudar a direcionar e orientar o filho para um real aproveitamento da sua atual reencarnação. Afinal, a gente reencarna aqui para quê? Para evoluir. E as crianças reencarnam aqui também para quê? Para evoluir. Nós somos todos espíritos, só que uns estão crianças, para que haja justamente a educação moral, o espiritismo fala isso, né? E a regressão em criança veio para dar a luz, para entender, para trazer principalmente o entendimento de como orientar esse espírito, como ajudar para que ele possa evoluir nessa vida. Então tem gente assim, é perigoso fazer regressão em criança. Vocês viram que eu fiz uma live esses dias? Não é. Né? Porque vai desligar e vai melhorar. E esse espírito pode, desde muito novo, ter uma condição de evoluir, de melhorar. Então, regressão em criança é importante fazer, sim, numa criança. Regressão em criança é importante, sim. Se todos nós tivéssemos passado por regressões lá na nossa infância, a gente não teria tanto medo, a gente não teria tanto problema, a gente teria evoluído muito mais rápido. Então, é importante sim, né? Falamos da ética e da submissão plano espiritual. Por quê? Porque a gente não faz reconhecimento de pessoas. Eu vim de uma escola assim e eu continuo assim. A gente não faz reconhecimento de pessoas. Só que, quando a gente trabalha com regressão em criança, principalmente nos pais à distância, quando o pai deita pela criança ou a mãe, a gente vai falar isso mais profundamente amanhã, depois, a gente
da possibilidade do pai e a mãe se ver na história. Porque às vezes há essa necessidade do pai e a mãe se ver na história ou até de sentir o que o filho sente. Porque quando você te vê na história, quando vê o que aconteceu, quando tu entende por que tu tá com esse espírito, há uma condição de melhora muito grande. Vamos explicar, eu gosto dos exemplos. Eu lembro de uma situação de uma família que quando eles fizeram a regressão, eles entenderam que aquele espírito que vinha de um outro plano mais evoluído, ele estava aqui e ele precisava receber o quê? Amor. E o resgate era bastante com o pai. Então, quando o pai entendeu isso, ele entendeu que a maneira com que ele estava educando e levando não era uma boa. E o que ele precisava fazer com essa criança era dar amor. Afinal, o que a gente precisa nessa vida, todos nós? Amor. O que nos cura? O amor. Então, essa criança, ela precisava receber todo esse amor para que ela curasse aquele medo dela, aquela insegurança dela de estar aqui para cumprir uma missão, porque ela vinha de um plano mais evoluído, mas ela tinha também um resgate com esse pai. Não, às vezes uma criança está num lugar evoluído e vem aqui para ajudar, mas também tem resgates para fazer. E às vezes ela evolui também. Tem isso também. Tem gente que não evolui. Evolui sim. Cuidado. Você acha que tá lá em cima? Tu pode estar descendo degrau se você não quiser evoluir e melhorar. Tá legal? A primeira consulta é o momento de obtermos um pouco de informação. Por que um pouco de informação? Porque tem coisa que o pai e a mãe não vão falar e na medida em que a gente vai fazendo tratamento, eles vão falando, né? E no decorrer do tratamento, vamos captando mais informações a seu respeito. Anotamos os dados da criança, dos seus pais, o caso de necessidades de manter contato, né? Então, tu pega e-mail, tu pega telefone, endereço, data de nascimento. Para quem trabalha aí numa numerologia ou de repente até uma questão de outras técnicas aí de trabalhar de repente com astrologia, pode dar uma olhada naquela criança também, é legal, né? E a primeira consulta, a gente faz uma ficha. É uma ficha da anamnese? Não. É uma ficha que você vai fazer. Eu, Juliana, na verdade, tenho uma ficha para passar para os meus alunos, mas eu não uso ficha. Eu costumo colocar nome, a data de nascimento, coloco tudo isso no envelope, né? E dentro, nessa ficha, eu vou escrevendo, normal. Eu não coloco assim, como é que foi o parto? Tem gente que gosta de ter todos esses detalhes. Eu não pego nada disso. Eu vou só ouvindo o problema que eles estão me trazendo e anotando tudo direitinho lá com a data que foi feito, porque aquilo que os pais vierem trazendo na primeira consulta provavelmente é o que vai aparecer na regressão. Apesar de nós não direcionarmos, não levar ao problema da criança, sempre que a gente vai fazer regressão, a gente tem que ter um marcador de página, que agora eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é marcador de página, e ir lá marcando as coisas que vão aparecendo na regressão. Por quê? Porque aí aquilo ali vai ser a conversa pós-regressão. Não no dia da regressão, mas depois nas consultas e reconsultas. E quando a gente vai começar a trabalhar com esse trabalho que é o regressão em criança, a gente não sabe tudo ainda, não sabe como se colocar. E aí é muito legal esperar ter tudo meio ajeitadinho para que quando você vai conversar, te facilitar. Mas a ficha aqui, ó, tem data da consulta, nome da criança, data de nascimento, nome da mãe, do pai, e-mail, endereço, telefone, que pode estar no envelope ou pode estar dentro da ficha, né? Relato do pai, a criança tem algum problema, qual, tu pode fazer tudo isso. Então, cada um faz a sua ficha como quer. Por que eu deixo fazer isso dentro do curso do Regressão em Criança? Eu sou muito aberta. De repente tu tem um símbolo teu que tu vai usar, não precisa usar o símbolo do Regressão em Criança. De repente tu não quer fazer ficha como eu não faço. De repente tu já tem uma ficha que você trabalha com outras terapias. Tu quer usar? Pode usar. Então não tem regras. Dentro do Regressão em Criança a gente é muito aberto. A gente vai passando. Olha, a gente tem que ir por esse caminho. Mas vocês podem ir trazendo muito do que vocês já trabalham dentro do Regressão em Criança, dentro do trabalho que vocês fazem em consultório, para dentro do Regressão em Criança, tá bom? Vamos lá. Gente, alguma pergunta até agora? Nada? Então, os problemas vão ser solucionados como, né? Os problemas da criança vão ser solucionados através da terapia de regressão.
não tem como a gente curar, solucionar, resolver sem acessar inconsciente, sem trazer para o consciente. O que acontece então quando a gente acessa as vidas passadas através de uma terapia de regressão? A gente faz aquele relaxamento, elevação da frequência, tanto quando faz com desenho, quanto faz deitado, quando faz nos pais, mas o que vem? Vem do inconsciente. Como é que acontece isso? Com uma expansão de consciência. Alguém sabe o que é expansão de consciência? Já passou por expansão de consciência? Quando medita, expande consciência e vê coisas, ou quando você é médium, tu expande a consciência e tu não vê por aqui, tu vê por aqui, né? Ou vê por aqui. Então, quando você faz um relaxamento e elevação da frequência, para quem trabalha dentro já da terapia regressiva, sabe que muda a frequência vibratória. Tanto muda que a gente sente a energia diferente dentro da sala. E a partir dessa expansão da consciência, vem o quê? Vem imagens, sensações, sentimentos ou pensamentos. E eu costumo, muitas vezes, explicar isso. Vou explicar por que eu comecei a trabalhar assim, tanto com os pais, né? Com a criança nem é tanto. Com a criança ela vem prontinha e trabalhar com ela, a gente vai falar nos próximos dias, é maravilhoso porque elas estão prontas, não precisa ter insegurança, a criança não vai acessar, vai ser difícil, não. É bem tranquilo acessar o trabalho com as crianças, né? E é bem tranquilo mesmo para elas. Elas vêm, elas acreditam, elas falam, elas acessam, elas desligam e saem bem contentes do consultório. Já nós adultos, quando a gente vai deitar, mesmo que seja para os nossos filhos, né? Se faz o relaxamento, a elevação da frequência e a gente tem aquela coisa, tô inventando, tô imaginando, não vou falar para terapeuta, não pode ser verdade isso, eu tô imaginando, não vou falar. Não, coisa da minha cabeça. E aí tu não fala. Então, quando eu percebi que, quando eu comecei a trabalhar com a terapia regressiva, eu percebi, e quando eu comecei a trabalhar, não existia tática, não existia nada. Existia só fazer o relaxamento, elevação da frequência e vamos entrar na regressão na marra. E o que acontecia? Às vezes as pessoas não regrediam. Então eu comecei a perceber que quando eu também deitava, eu também sentia que era difícil regredir. Por mais que eu sabia o que era uma regressão, eu já tinha passado por várias. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que se eu explicasse para as pessoas como é que era um acesso à regressão, porque elas leem um livro como esse aqui e dizem, é fácil regredir. Só que não é bem assim, nós somos seres racionais, nós pensamos muito e às vezes aquela mente tá toda assim, tu voltou do trabalho, tu veio do trabalho, ou tu tá com 1001 pensamento e aí você não consegue então acessar todo o inconsciente ou falar aquilo que vem do inconsciente, porque às vezes parece uma imaginação. Por que parece uma imaginação? Porque pode vir imagens, sensações, sentimentos ou pensamentos. E se tu não falar a primeira palavra, eu tô vendo uma casa, eu tô vendo uma árvore, às vezes tu não tá vendo, tu tá imaginando. Só que quando tu fala, tô vendo uma casa, tô vendo uma árvore, tô vendo uma pessoa, começa a vir as imagens, e aí começa a vir toda a situação e a pessoa começa a relatar. Só que fazer regressão pra gente, é importante falar isso. Só que quando a gente vai fazer regressão nas crianças, por exemplo, o pai para a criança, é mais fácil porque às vezes a pessoa vê de fora. Então o pai e a mãe podem ver de fora, o pai e a mãe podem acessar essa vida passada dentro da história e ver o que o filho sente, ou também ver de fora toda a história e só contar como uma história, e aí fica mais fácil. Acessar para os outros sempre é mais fácil. A gente ser ponte para alguém, deitar para alguém, é moleza. O problema é quando é pra gente que tem os sentimentos, né? Vamos lá. Alguém tá perguntando aqui. A Laís, é isso, né? A partir de qual idade é possível fazer regressão em uma criança autista? Então, se o autismo for leve, não tem problema. O que a gente olha para a criança? Que ela saiba desenhar já. Não importa que ela não desenhe muito, mas que ela conte a história, porque a gente também trabalha com bonecos. E a gente vai explicar bem direitinho amanhã e depois da manhã como é que é a regressão à distância e como é que é a regressão com boneco e com desenho, tá? Mas o que eu posso te dizer já é que se o autista não for um autismo muito, assim, como é que é, muito forte, assim, se não tem muitas crises e tal, dá para fazer. Se não, é mais vantajoso, então, para o tratamento fazer nos pais e não na criança diretamente. Depois eu vou contar uma história para vocês.
as pessoas muito controladoras têm mais dificuldades de regredir. Com certeza, né, Susan? Tu sabe, a Susan também foi minha aluna. E sim, as pessoas que controlam, elas querem controlar até na hora da regressão. Quer dizer, nós somos controladores, né? A gente quer controlar tudo, só que o que a gente controla, né? Nada. E é esse o problema, quando a gente percebe que quando a gente não controla nada, a gente meio se perde. Então, é bom fazer essas explicações antes da pessoa deitar, para que ela possa entrar e acessar essa regressão com tranquilidade, podendo aproveitar aquele tratamento, né? Então, para ela aproveitar o tratamento, para ela conseguir ajudar o seu filho, é interessante explicar para ela direitinho como que funciona esse tratamento, porque aí a possibilidade é de 100% dela regredir com tranquilidade e acessar tudo o que precisa, ok? Vamos lá. Durante as regressões, vamos usar meditações que farão com que quem esteja regredido expanda sua consciência e assim possa acessar as vidas passadas necessárias para resolver ou entender o problema da criança. Por que resolver ou entender? Porque vem as duas coisas. O que uma regressão nos pais traz para nós? A regressão nos pais traz o desligamento. Quando termina a regressão, termina a sintonia, ela passa a sair lá do passado e fica mais presente aqui em 2021. Então, por que nós estamos muito no passado? Porque a gente assistiu um filme, porque está numa idade parecida, porque está numa situação parecida, aí a gente está muito inconsciente. Quando a gente passa a trazer para o consciente, quando a gente regride a criança tem a melhora. Mas também os pais têm um entendimento de múltiplas personalidades. E isso vai dar um manual para os pais, para ele educar essa criança nessa vida e acertar nessa vida. Coisa que às vezes a gente passa a vida inteira sem acertar. Vamos ver o que a Susan fala aí. Fiz uma regressão numa mãe, ela sofreu muito porque viu o seu atual filho naquela vida passada onde sofreu. E isso eu acho que ela não continuou o tratamento do menino. Então, mas talvez ela viu alguma coisa que ela percebeu que era com ela, né? Porque a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai fazer o tratamento na criança, o problema da criança aqui tá falando desligar as crianças dos traumas e dos problemas. Mas quando a gente vai a fundo, o problema não é a criança, tá respingando na criança. Às vezes o problema é o pai, é a mãe. A gente sabe muito bem, a gente tem que falar isso, que uma família é uma reunião de espíritos que estão por laços de amor ou laços kármicos. E que ninguém cai de paraquedas em família nenhuma, não. Tá na família certa, no momento certo, escolheu aquela família. Ah, mas meu filho é adotivo. Eu lembro de uma história de um menino adotivo que ele disse assim, estava lá no plano espiritual tem um telão, tipo um telão que nem tem no aeroporto, tia Ju, e lá tinha os nomes dos pais, e eu pude escolher o meu pai e minha mãe, que eu queria trazer para essa vida como filho adotivo. Então ele escolheu o pai e a mãe, então não existe, e às vezes também um pai e a mãe adotivo, já vem como adotivos, mas eles eram já pai e mãe em outra vida, apenas não nasceu da barriga nessa vida. Mas é filho sim, e muitas vezes é filho de outras vidas aí, coisas que não deram certo, ou não se alinharam, ou brigaram, e agora tem que vir de uma outra forma, para talvez ser mais amoroso e poder resgatar o que necessita. Então, quando a gente não consegue ajudar, também a gente tem que entender que um terapeuta de regressão não faz milagre. Porque quando um pai e uma mãe chega dentro do consultório para nos pedir ajuda, significa que já passou por várias situações. De repente já passou por psicólogo e outros, e eu não tô criticando psicólogo, tá? Quem for psicólogo aí, por favor, não tô criticando não. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente vai trabalhar, principalmente... Opa, agora deu um branco aqui, cortou! Eu brinco que corta o Wi-Fi. Deixa eu ver a pergunta aqui da Lisiane, tá? Ela tá falando, fiz uma regressão em uma mãe, onde a mãe entendeu todas as frustrações da filha e começou a entender melhor e teve a melhora absurda na relação. Sim, porque a gente começa a entender o que os filhos sentem. Quando a gente deita por um filho e sente o que o filho sente, é que nem se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu mudo a minha situação, eu mudo a minha maneira de ser. Né? Às vezes a gente não se coloca na situação do outro. E eu falo e vocês talvez façam isso também. Mas quando a gente deita para uma criança como pai e mãe, né? A gente consegue entender. Então é importante também fazer as regressões nos pais, porque o entendimento vai ser muito, muito, muito grande. Gente, apagou tudo aqui agora. Ai. Vamos lá.
Vamos lá para o próximo slide. Daí, depois desse aqui, eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer o sorteio do livro. Para quem está chegando agora, e para quem é do Regressão em Criança, coloca Eu Sou RC. E aí coloca o RC que tu é. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, para o pessoal saber que vocês já foram aluno do Regressão em Criança e estão aí assistindo. Então, quem for do Regressão em Criança, por favor, e já fez o Regressão em Criança, coloca aí. Eu sou RC e coloca o número do RC que você é, ok? E para quem está entrando agora, coloca aí. Eu sou Maratona Regressão em Criança, porque vocês estão aqui maratonando comigo. Então, coloca aí. Hashtag Eu Sou Maratona Regressão em Criança, ok, gente? Pra gente chamar mais pessoas, ajudam aí, vão escrevendo que isso vai ajudar. Quem é que já escreveu assim? Hashtag Eu Sou Maratona Regressão em Criança. Olha aí o pessoal, ó, eu sou o RC06. Pessoal que é do RC, coloca aí. E quem é presencial, coloca. Eu sou o RC presencial, pro pessoal saber que vocês fizeram o presencial, ok? Entendendo o seu filho. É a visão e as compreensões que os pais têm após a regressão na criança, nos fazem compreender como direcionar o tratamento. Então, como é que a gente vai direcionar o tratamento como terapeutas? Após fazer as regressões, né? E como nós vamos ajudar? Quando feitas à distância, a RAD, né, regressão à distância nos pais, ou a gente costuma dizer regressão com ponte, né? Por que ponte? Porque deita alguém para fazer a tal da ponte, né? Essa é uma grande chave, pois após os desligamentos, as melhoras focais, temos esse benefício consciencial, consciência do que aconteceu no passado e, consequentemente, a gente sabe para onde direcionar aquele espírito, sabe o que a gente fez também, que às vezes não foi legal com aquele espírito, né? Que vai propiciar uma forma dos pais direcionarem esse espírito, ainda a criança, para uma maior evolução espiritual. Porque, gente, a evolução espiritual, ela não vem... A evolução espiritual, ela não vem do trabalho que a gente faz no centro espírita, da caridade, disso que a gente faz. O trabalho de fazer no centro espírita é moleza para evoluir. É só ir lá e fazer. A caridade é só ir lá e fazer. Mas a evolução, ela vem dessa proposta de reforma íntima. Só que uma criança não tem como fazer proposta de reforma íntima. Ela é muito criança. Então, como é que a gente vai ajudar essa criança? A gente vai direcionar o pai e a mãe através da regressão, através do entendimento, para educar a criança na forma do quê? Moral, de direcionar para ela não errar. Se ela tem uma tendência a prostituir, você vai cuidar isso. Se ela tem uma tendência a beber, tu vai cuidar isso desde a juventude. Se ela tem uma tendência de se isolar, você vai trazer ela para que ela não se isole. Se ela tem uma tendência de raiva, vamos trabalhar essa raiva nela. Então, a regressão, ela vai trazer o desligamento, ela vai trazer a melhora. Se a criança não é de se movimentar para ir contra as crianças, ela vai começar a se movimentar. Não é mágica, é o desligamento. É sair lá do passado e vir aqui pro presente. Isso acontece, gente. Parece milagre, mas não é. As pessoas mudam e as crianças também mudam suas vidas. Mas, além do desligamento, a gente pode ajudar com florais, com reiki. A gente vai falar sobre tudo isso nesses próximos dias. E aí vocês vão entender, para quem é reikiano e para quem tem outras terapias, que dá para usar já as terapias que vocês têm, o que é muito legal. Então, tudo que vocês têm vai ser bagagem para que vocês usem para melhorar, para ajudar essas crianças, tá? É isso aí, gente. Sou maratona do Regressão em Criança. É isso aí. Gente, o livro... Então eu escrevi esse livro eu tenho vergonha até de falar, que eu comecei há 12 anos atrás, mas finalmente ele tá aqui, e ele fala sobre histórias do Regressão em Criança, histórias de crianças, inclusive crianças que vêm de outros planetas, coisas muito legais, árvore da vida, essas crianças são fantásticas, né? E eu quero dar esse livro para vocês, mas para dar esse livro para vocês, eu quero pedir para quem puder fazer agora, faz, para quem não conseguir fazer agora, faz quando terminar a live. O que eu quero que vocês façam? Que vocês tirem um print da live de mim ou de vocês assistindo a live e me marca, @JulianaVergutesOficial, me marca aqui no Instagram, né, nos stories de vocês. E aí vamos ver o que vai vir amanhã, porque essa é uma maneira de a gente chamar o pessoal. Mas daí com isso que eu vou sortear o livro. Então quem quer ganhar o livro vai ter que fazer um stories lá com você assistindo a aula ou um print da tela aqui comigo falando com vocês. E marcar lá. E não esquece de colocar hashtag Maratona Regressão em Criança também. E aí vamos chamar o pessoal. Mas marca aqui a página para que você esteja concorrendo. Tem que marcar a página, tem que ter o print ou uma foto tua lá que tu estava assistindo a live, ok? E amanhã, na próxima aula de amanhã, eu dou
o resultado do sorteio de quem ganhou. E amanhã vai ter um outro sorteio, que é surpresa, mas é uma coisa que eu faço também, que vocês vão amar e que tem a ver com Ho'oponopono. Já estão imaginando que vocês vão ganhar? Então, esse é o presente de vocês hoje da primeira live. A primeira live vocês vão ganhar um livro do Regressão em Criança. Mas para isso tem que fazer o story, colocar aí no story do Instagram, marcar hashtag Maratona do Regressão em Criança e marcar a página aqui para que a gente possa então trazer outras pessoas amanhã para ver todo esse conteúdo e a gente ajudar mais pais a ajudar as crianças, ok? Vamos lá, gente, vamos lá para a próxima. Sem dúvidas, por enquanto, vocês podem fazer perguntas, ok? Nenhuma pergunta vai ser assim, ai meu Deus, eu tô com vergonha de pedir pra Ju. Não, podem pedir. Eu adoro responder a pergunta e a tua pergunta pode ser a dúvida do outro que tá com vergonha de pedir. Então não tem pergunta assim, ai, não, eu vou perguntar uma coisa muito, não. Pergunta aí, pergunta porque vai fazer o outro entender também, tá legal? Devemos direcionar os nossos filhos, os nossos dons, os talentos e ajudá-los para que não repitam padrões comportamentais negativos, que geralmente vêm repetindo há várias e várias vidas. Então, o que quer dizer isso? Uma coceira aqui. Quer dizer que muitas vezes o espírito que está criança ou adulto vem repetindo padrões comportamentais há várias vidas. Do jeito que eu sou. Tem gente que diz assim, eu sou desse jeito, não vou mudar, né? E a criança também, ela é desse jeito, nasceu desse jeito, não vai mudar. Vai sim. Só que vai mudar, como é que a gente muda alguém, né? Como é que a gente ajuda nessa mudança? Não é que a gente quer mudar, é que a gente quer ajudar, né? Então a gente vai desligar através da regressão, seja com desenho, só com desenho funciona. A distância funciona. E aí a gente desligando, a gente vai trazer a melhora para a criança e às vezes vai respingar muitas vezes na família e vai ter a mudança na família também. Sempre que a gente vai fazer uma regressão, a gente tem que entender que a gente está ligado por cordões energéticos. Então, quando eu evoluo, quando eu mudo, quando eu subo, eu trago os outros também. Então, numa regressão de criança não é diferente. Vamos lá, vamos ler aqui. É a primeira vez que vejo a tua live e teu nome, como adquirir teu livro. Tá, depois eu explico. É só me chamar em privado depois que eu mando todas as informações. Pode ser? Eu só não vou falar agora porque o pessoal nós estamos na live aí, mas depois me chama, com certeza eu vou te dar. É só depois fazer um depósito, eu mando pelo correio para você. Se é aqui de Porto Alegre quiser vir pegar, também pode vir pegar. Aí cada um ver o que fica melhor para si, tá bom? Vai ser um prazer. E aí eu mando o livro autografado, lá com dedicatório e tudo, é um prazer fazer isso para vocês. Tá legal? Gratidão. Vamos lá. Gostaria de saber sobre valores de regressão, é isso? Depois também, para quem quiser saber valores, assim, depois eu falo em privado, né? Mas normalmente são 3 consultas e 3 regressões que a gente faz, né? E a gente também... mas tudo isso tem que ser conversado. Hoje a gente tem o trabalho online, hoje a gente tem o trabalho presencial também. O trabalho online é muito feito... por causa da pandemia, né? Às vezes quando a gente vai atender pessoas de fora, esses tempo atrás atendia uma pessoa que morava nos Estados Unidos, pessoal que mora em São Paulo, a gente sempre atende assim. Então, para quem for trabalhar também com regressão em criança, consequentemente vai atender também à distância, né? Gratidão a você, gratidão a você. Então, vamos lá, gente. Eu gosto, né, de dar aula, né? Peraí, gente. Agora a Pro aqui te atrapalhou. Às vezes eu me atrapalho. A vida não pode ser só educar esses espíritos. A regressão terapêutica em crianças dá a possibilidade de evolução desde muito pequenos. E uma criança que evolui desde pequeno é um espírito que vai acertar nessa vida, gente. E a possibilidade de ajudar as crianças para a evolução e para que possam também realizar suas missões pessoais no campo de trabalho pessoal, seus trabalhos no campo moral também, a reforma íntima, né, no futuro. Só que os pais que vão fazendo essa busca, né, esse direcionamento, mudança de padrão comportamental. Porque todos nós temos padrões comportamentais. Quando um terapeuta descobre esse padrão comportamental através da regressão, o que o terapeuta dá para o pai e a mãe? Ele dá a possibilidade dele educar a criança. Então, precisa um terapeuta
precisa. E por isso que a gente forma milhares de terapeutas aqui no Brasil. A gente tem um grupo lá de 100 e poucas pessoas que são terapeutas que se formaram e que trabalham com regressão em criança, com desenho, com boneco, à distância nos pais, né, ou na própria criança, para ajudar esses espíritos na evolução. Então, precisa um terapeuta sim. Por quê? Porque é ele que vai dar um manual de instrução através da técnica do regressão em criança. Não tem como você descobrir o que teu filho tem que mudar, como direcionar ele, sem acessar inconsciente, sem acessar vidas passadas. Por isso que eu peço aí, ó, quem tá aí do regressão em criança, coloca aí. Eu sou RC o quê? Qual o RC que tu fez? Para o pessoal saber que tem gente aqui do RC. Não tá todo mundo aqui, mas tem muitas pessoas. Gratidão a vocês aí. Tem em Curitiba? Provavelmente tem. Para quem quer saber se tem algum terapeuta de regressão nessa cidade, se não tem, você vem fazer uma regressão em criança para aprender a trabalhar. Mas é só me pedir depois, que eu sempre direciono para o grupo quando precisa algum terapeuta de outro lugar, ok? Então, pra gente educar essas crianças, não adianta só educar assim, porque normalmente o que a gente faz com os filhos, né? A gente vai educando, gente, já é 8h40, gente, passou voando aqui, eu quero fazer a próxima no YouTube, dá mais tempo. Evoluir significa mudar, construir de forma moral, ética, um mundo melhor. E um mundo melhor começa dentro de cada um através da sua reforma íntima, através da mudança de padrões comportamentais, né? Como seria bom se todos nós pudéssemos enxergar, desde muito novos, desde crianças, né? Nossos primeiros educadores, nossos pais, que o que moralmente precisamos alinhar. Porque quem nos educa, quem veio para nos educar é o pai e a mãe. Então, quando o pai e a mãe entendem através de uma regressão, eles podem direcionar esse espírito. Mas para direcionar esse espírito, precisa um bom terapeuta de regressão. Então, um bom terapeuta de regressão, ele está pronto para dar esse manual de instrução, para mostrar para o pai e a mãe, e para entrar com outras terapias também, quando necessário, de repente um floral, um reiki, para que possa ajudar essa criança. A gente usa o Ho'oponopono também. Porque imaginemos, filhos evoluídos e resolvidos e alinhados com a sua essência, seu propósito. A vida, a consequência seria muita paz, muita saúde e muito amor. E como consequência desse caminho de pequenos evoluídos, seriam famílias felizes e um mundo mais harmônico. Pode-se dizer que até um mundo de paz e de amor. Então, eu sempre falo, ó, se a gente começar a fazer regressão e começar a resolver os pequenos problemas familiares, primeiro com as crianças, depois com as famílias, depois daí vai evoluindo para a comunidade, para a cidade, para o país, para o mundo. Quem que são essas crianças? Os futuros governantes, os futuros donos de uma indústria, né? Os futuros pessoas que vão trabalhar num banco, vão ser os banqueiros. Então, quando a gente trabalha as crianças, a gente tem a possibilidade do quê? De melhorar o mundo, né? E quando a gente tem a possibilidade de melhorar o mundo, a gente tem a possibilidade de trazer paz para o mundo. E por isso que esse trabalho é tão desafiador, mas é maravilhoso trabalhar com as crianças. E tá aí o pessoal do Regressão em Criança que está assistindo e que sabe disso, que pode falar. Se quiserem dar seus depoimentos, fiquem à vontade aí, gente. Tá, eu sou psicóloga, não trabalho com regressão em criança, né? Então, gostaria de saber se você vai falar sobre a forma de usar a regressão na vida atual para resolver algumas questões das crianças. Sim, é uma maratona, né? Hoje a gente está começando com a primeira aula. A gente pincelou um pouquinho sobre consulta, sobre como ajudar as crianças, como que a gente ajuda? Através do desligamento, que é o que a gente está falando hoje. Amanhã e depois, para quem for assistir, vai saber como faz a regressão com desenho, a regressão com boneco, e depois da manhã, a regressão à distância. Então, a gente vai falar tudo. Eu nunca falei tanto assim, gente, mas a gente vai abrir tudo. Então, para quem se interessa como terapeuta, como psicólogo, porque não é proibido um psicólogo, apesar que o sistema não permite, né? Mas você pode trabalhar com alguma coisa meio, tipo assim, com o lado da terapia também. E eu acho interessante isso, porque eu vejo muitas melhoras acontecendo, porque não acessa só passado de outras vidas, às vezes acessa passado dessa vida. E para um psicólogo isso é muito interessante, poder trabalhar e ajudar a criança dessa forma, né? Eu já tive trabalhos onde que o psicólogo veio na minha sala de terapia,
fez o trabalho em conjunto, a pessoa acessou e aí ela levou aquilo para dentro do consultório dela e aí ela teve melhora com a pessoa. Pôde ajudar mais, entende? Porque aí apareceu o que acontecia lá no passado e o que acontecia aqui no presente. E aí as coisas tiveram uma melhora muito grande. Eu no futuro espero que educadores, que psicólogos, que psiquiatras venham a trabalhar com regressão em criança para que isso seja uma ferramenta de muita ajuda para essas crianças, porque precisa, né? Vamos lá. Não podemos nem devemos mais esperar a mudança do nosso grande mundo sem mudar nossas condutas internas, nossas percepções, o que é certo e errado. Nosso grande planeta azul depende da mudança interna de padrões. E por que não começar por esses pequenos e grandes espíritos? Gente, esse momento que a gente está vivendo na pandemia aqui é um momento da nova terra, que dentro do Regressão em Criança eu trago muito isso. E se a gente quer mudar a maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente está evoluindo, a gente precisa buscar internamente as coisas que a gente precisa mudar e principalmente ajudar as crianças através da regressão terapêutica. Então, para quem perguntou aí se dá para usar em consultório, deve usar. E é uma terapia fantástica para a evolução, principalmente dos medos, das questões. E uma criança sem medo, uma criança que consegue falar em público desde muito pequena, que se coloca, que consegue estudar, que consegue aprender, porque sim, a gente tem melhoras na questão da criança, às vezes, do aprendizado, né? Então, é interessante que a gente possa ajudar essas crianças através do desligamento. Eu lembro de uma história, foi um dos primeiros casos que eu tive de uma criança que tinha muito medo de ficar na escola. Ela via os colegas correndo, ficava desesperada, não conseguia brincar no parquinho de diversões, não conseguia ficar na escola, não conseguia se adaptar. E aí a mãe trouxe para a regressão, o que a gente descobriu? Várias vidas de perda dos pais, muito novo, o pai morria, a mãe morria e ele ficava. E numa das vidas passadas, a mãe foi com ele num parquinho, numa praça, e houve um assalto, e mataram ela na frente dele. Então, a sensação que ele tinha quando ia na escola é que ele ia perder o pai e a mãe ou que alguém ia matar. E era no parquinho, justamente no parquinho de diversão da escola, que aquilo aumentava. Então, sempre que a gente vai num lugar parecido, uma situação parecida, um filme, uma música, um local, a gente sente. Tanto é verdade, para quem já viajou aí para o exterior e de repente foi para algum lugar, que chegou no lugar e disse assim, eu já conheço esse lugar. Por que isso? Porque a gente, na verdade, está acessando inconsciente aquele lugar onde já se viveu em outras vidas. E com as crianças não é diferente. Mas a gente vai falar muito mais sobre isso no dia de amanhã, né? Na maratona de amanhã, né? Então vamos lá pro resumão. Gente, para quem tá lá no grupo do WhatsApp, vocês vão receber um resumão lá das coisas que a gente falou aqui. Então, todo dia tem um resumo das coisas que a gente tem aqui. Então, salva, fica à vontade, salva lá para que você tenha contigo, para que você possa ver depois. Para quem não assistiu a live, convida o pessoal para assistir, traz o pessoal para amanhã, lembrando que o livro vai ser sorteado da seguinte forma: ou você tira um print da tela aqui meu e coloca lá, marca a minha página aí, @JulianaVerguzzi_oficial e hashtag eu sou Maratona do Regressão em Criança, e para que a gente possa compartilhar isso, trazer mais pessoas amanhã aqui. E aí você vai estar concorrendo ao livro. Amanhã eu falo quem é o ganhador. E amanhã a gente tem um outro sorteio. Lembra que eu falei de alguma coisa que eu faço que tem a ver com Ho'oponopono? Vem para amanhã, assista ao vivo para poder concorrer aí, que é bem legal o presente. Tá, gente? E para quem é RC, coloca aí. Eu sou RC, qual o teu RC? 01, 02, 03, 04, 05, 06? O próximo é o 07. Quem quer ser regressão RC07? Então, gente, e é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. O resumão eu vou falar agora. Vamos ver o que a gente falou hoje, né? A gente falou que a primeira consulta ouvimos, mas passamos para os pais a ideia do tratamento, né? É a hora de ouvir os pais, mais de ouvir do que falar e dar opiniões, né? E de passar para os pais como funciona o tratamento. 3 consultas, 3 regressões, valores, como é que vai ser, quem é que vai vir, que tipo de regressão a gente vai fazer, se vai fazer com desenho, se vai fazer nos pais, né? Anotamos tudo, não damos muita opinião, porque a opinião não é nossa, a opinião vem através da regressão depois, né?
A primeira consulta vamos decidir o tratamento a ser feito, aquilo que eu falei, se a gente vai fazer com boneco. Com boneco e desenho é a mesma coisa, ou à distância nos pais, ou na criança deitada. Isso vai depender de idade, de maturidade. Lembra o que eu falei para vocês, o Regressão em Criança é muito aberto. E tem sim um manual. Esse manual é tipo a cereja do bolo, a gente só dá no curso. Mas tem os manuais de fazer regressão. E a gente dá lá, né? Ó a gente do RC aí chegando, RC6 aí chegando. Desligamento resolve, gente. Desligar do passado faz com que a gente esteja mais presente aqui. Com as crianças não é diferente, então elas têm mudança depois da regressão. Cada regressão é uma mudança. Só não pode esperar milagre na primeira regressão, né? Lembram disso? Entendimento dos pais significa um manual de instrução para eles. Então, o que o terapeuta de regressão faz? Ele dá um manual para os pais como educar a criança, como direcionar essa criança para uma evolução. E essas crianças são muito evoluídas e entender e direcionar elas é muito importante. Por quê? Porque elas vêm com missões terrenas. Que missões são essas? De cumprir propósitos aqui, de trazer novas tecnologias, de novos pensamentos, tanto que a gente tem criança aí que vem prontinha, ou sabe cantar, ou sabe tocar, ou ela vem pronta falando coisas que a gente diz da onde que ela vem trazendo isso. Crianças que vêm para trazer novas tecnologias, novos pensamentos, novas maneiras de ver os animais, a natureza, a preservação. Só que a gente não pode atrapalhar elas e a gente vai falar sobre isso. Não vai dar para falar tudo, né? Mas a gente vai falar isso na maratona. Você vê como passa tão rápido, já é 20 horas e 50 minutos. Vilma, não é o mesmo da BPR, tá? É um manual do Regressão em Criança, porque a gente trabalha com criança, então ele é um pouco diferenciado. Existe um manual Kids, né, que a gente fala, mas isso a gente só dá no curso mesmo, um manual Kids é só quem faz o curso. Quem tem interesse no curso, faça, pois é bom, muito esclarecedora. É a Lisiane Porto que tá falando. Um beijo, Lise! Coloca aí, Liz, tu já colocou qual que é teu RC? Ó, o pessoal do Regressão em Criança falou. E é tudo isso que ela falou e mais um pouco, né? E é um entendimento para ajudar as crianças na nova era. Se a gente quer ajudar as crianças, nossos filhos, ou quer mesmo, tu quer se tornar um terapeuta de regressão, quer tornar um terapeuta, começa com regressão em criança. Ah, mas depois eu vou ter que fazer o que faz as outras coisas depois. Não significa que não pode começar fazendo primeiro o regressão em criança, né? Tá bom, gente? Eu acho que é isso, né? Lembra que para concorrer ao livro vocês têm que ir lá tirar o print da tela, compartilhar, compartilhem para que a gente chegue mais longe. E amanhã, no mesmo horário aqui, às 20 horas, a gente vem trazendo mais informações. Amanhã a gente vai falar, provavelmente, deixa eu ver aqui, como utilizar a terapia de regressão com desenho com boneco. Então, para o pessoal que fez regressão em criança lá no início, não sabia trabalhar com boneco, vem que é uma reciclagem pro pessoal e chama o outro pessoal que tá aí, que é do grupo que não tá aí. E para quem trabalha já no RC, no começo também não tinha boneco. Vamos falar sobre os bonecos, ok? E vamos falar também sobre como ajudar elas com a regressão. Será que só a regressão com desenho resolve? Não é uma coisa muito simples? Como é que funciona? Nós vamos falar assim. Então, para o pessoal que me pediu hoje, Ju, vai falar isso? Vou entregar? Vou entregar todo o conteúdo para vocês. E amanhã, eu disse que era aula, que era mini aula, porque é 1 hora aqui no máximo. Mas eu vou estar entregando para vocês sim. Tá legal? E é com muita alegria que eu entrego esse conteúdo. Então, traz o pessoal amanhã, me marca aí e amanhã nós vamos estar juntos. Não esqueçam, 20 horas, um pouquinho antes eu entro até para dar tempo de vocês chegar e eu dar os avisos. Então, fica até o final, porque quem ficar até o final tá concorrendo aí aos prêmios, aos presentes que eu vou dar para vocês durante essa semana. Tá bom? Nós temos aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Maratona. Tá bom? Espero vocês. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Um enorme beijo, uma excelente noite. Vamos sonhar aí com as crianças e com o trabalho maravilhoso que a gente tem que fazer com elas. Se a gente está aqui, não é por um acaso, não é, gente? E trabalhar com as crianças, pede pro pessoal que falou RC aí como é que é. E o pessoal vai contar para vocês como que é
trabalhar com regressão em criança e como é maravilhoso a gente trabalhar com regressão em criança, como é maravilhoso trabalhar com essa técnica e ajudar as crianças da Nova Era. Gente, fui antes que a nossa live caia. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.